Muito bom dia! Autoband no ar, o seu programa automotivo. Aqui você fica por dentro do mundo dos carros de uma forma descomplicada e bem divertida. Vamos acelerar juntos? Dá uma olhada no cardápio automotivo que preparamos no capricho para você. A nova picape Ram Dakota tem raio-x com ela. Os carros que parecem de outro mundo quando o assunto é tecnologia. Uma história emocionante. O que você diria se seu pai pedisse para você guardar um carro para sempre? Meu pai, para mim, foi tudo. Então, hoje esse carro para mim é o que mais me liga a ele ainda. Aqui é assim, tem história, tem novidades do mercado, curiosidades. É para quem gosta de ver carro na tela. Bora acelerar com a gente? Hoje a gente começa de um jeito elétrico. Atendendo a pedidos, vamos falar dos carros elétricos de entrada, que são a porta de acesso a uma marca ou a uma categoria. Estou acompanhada aqui do Geely EX2. Fizemos um rolê com ele. Vou contar para vocês como é que foi essa experiência com esse carro aqui bem interessante e também como é que foi a questão da autonomia e tudo mais ao longo desse episódio. Mas antes, vamos dar uma olhada no que foi novidade essa semana no nosso Giro de Notícias. A MG Motor finalmente lançou o novo MG4 Urban no mercado brasileiro. O hatch elétrico chega ao país em 3 versões e oferece até 160 cavalos de potência e 358 km de autonomia na configuração mais completa. O MG4 Urban chega para complementar a linha da marca britânica controlada pela chinesa SAIC, que já conta com os modelos MG4, MG-S5 e o esportivo Cyberster. A MG também já anunciou que o MG4 Urban será montado ainda este ano na fábrica da Comexport no Ceará. E em breve você vai ver mais sobre o MG4 Urban aqui no Autoband. O complexo industrial da BYD em Camaçari, Bahia, alcançou o marco histórico de 100 mil veículos montados no país. O feito foi registrado apenas 9 meses após o início da primeira etapa da fábrica, em outubro de 2025. Atualmente, a fábrica monta os modelos Dolphin Mini, King e Song Pro em regime SKD, ainda com peças e carroceria que chegam já pré-prontas da China. Mas isso já tem data para mudar. Já nesse segundo semestre, a BYD vai inaugurar as áreas de estamparia, solda e pintura. Depois de meses de expectativa, a Volkswagen revelou o novo ID Cross. Com porte de T-Cross, o SUV compacto elétrico chegará ao mercado oficialmente ano que vem, com 3 opções de motorização elétrica que chegam a 211 cavalos de potência. O alcance chega a 436 quilômetros e conta com suporte a carregamento rápido, indo de 10% a 80% em apenas 24 minutos. Por fora, ele traz linhas que lembram o novo ID Polo, enquanto o interior adota materiais mais refinados do que os do T-Cross. Infelizmente, o Volkswagen ID Cross ainda não tem previsão de chegar ao Brasil. Geralmente esse compartimento aqui nos elétricos é chamado de frunk, que é a mistura de front com trunk. Mas aqui eles batizaram de fronta-malas. A gente tem o porta-malas e agora o fronta-malas. E aí, o que é que você levaria aqui no fronta-malas? Eu já estou imaginando aqui várias tralhinhas para colocar por aqui. Os elétricos estão bombando no Brasil, a gente percebe isso nas ruas e também nos números. E essa briga aí entre as chinesas acaba sendo interessante para os consumidores. Vem comigo nesse rolê que eu vou te explicar tudo a partir de agora. Os números mostram que o carro elétrico no Brasil deixou de ser um mercado de nicho, impulsionado justamente pelos modelos que têm um preço mais acessível. O balanço do mercado de carros 100% elétricos no Brasil mais vendidos aponta um domínio avassalador do líder absoluto do país, BYD Dolphin Mini.
seguido do BYD Dolphin. E o Geely X2 aparece como um fenômeno mais recente. Aposta no público que acha os elétricos de entrada pequenos demais e não quer gastar mais de R$150 mil em um elétrico médio. Somados, Dolphin Mini, Dolphin e Geely X2 representam mais de 75% de todas as vendas de carros 100% elétricos no Brasil. Ó, estamos com 296 quilômetros de autonomia. Eu vou contando para vocês aqui ao longo desse episódio o que está rolando por aqui com as baterias. O curioso é que esses pequenos notáveis custam o mesmo que hatches convencionais a combustão, mas trazem recursos que antes só existiam em carros de luxo. A gente pode citar também o GWM Hora 3, que tem preço de tabela de R$169 mil, mas é sempre oferecido com grandes descontos. O compacto se destaca pela potência de 171 cavalos e pelo ótimo pacote de segurança que inclui 7 airbags de série desde a versão de entrada. O Geely X2, que testei, traz piloto automático adaptativo, aviso de mudanças de faixa e muita coisa controlada aqui dessa tela. A gente pode controlar digitalmente aqui a saída de ar com essa aqui. As câmeras também dão uma visão super ampla por todos os ângulos. Essa visão aqui de câmeras eu achei bem legal, porque ele mostra aqui, tanto pela lateral, visão 360, né? Então, ó, a gente tem aqui a câmera de ré, a câmera frontal, a lateral também aqui das rodas traseiras, lateral das rodas dianteiras. E seguimos com o rolê, porque tem muita coisa pra gente mostrar ainda por aqui. Por exemplo, aqueles carros que parecem de outro mundo de tanta tecnologia embarcada que eles têm. Se liga nesse! A Denza, marca de luxo da BYD, apresentou o Z, seu super carro elétrico. Com 3 motores e tração integral, o modelo rende quase 1.600 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 2 segundos. Já pensou? 2 segundos? Chegar a 100 km por hora? Na versão mais radical, a potência se aproxima dos 2.000 cavalos e outro destaque é o carregamento ultra rápido. Segundo a fabricante, a bateria pode passar de 10% a 97% da capacidade em apenas 9 minutos. O Denza Z será produzido em versões coupé, conversível e de competição, com lançamento previsto também para o mercado europeu. E olha esse outro carro da Toyota. Com motor V8 biturbo e sistema híbrido, o GR-GT é o novo super esportivo da divisão Gazoo Racing e antecipa o sucessor do lendário Lexus LFA. Sensacional, hein? Te falei que parece coisa de outro mundo. E agora eu vou te contar como foi minha visita à Alamo Benefícios. Você já deve ter visto esse símbolo em algum lugar por aí, porque a Alamo está em vários estados do Brasil. Eu conversei com o Henrique Almeida, que é diretor comercial da Alamo, para conhecer um pouco mais do que rola por aqui. Se você pudesse resumir um pouco a cultura da Alamo, né? O que é que você diria sobre isso? Eu diria que, assim, nós vivemos todos os dias pensando qual é a situação que o próximo pode passar ou estar passando. Então, toda vez que a gente vai fazer um atendimento, a gente se coloca no lugar da pessoa. Toda vez, sempre. Teve um problema, o que eu faria se eu tivesse esse problema? Pra gente conseguir cuidar da melhor forma. E os problemas são os mais variados possíveis, né? Não tem como, né? Quando você bate um carro, eu até brinco. É muito difícil de você ficar feliz. Poxa, bati o meu carro, tô feliz. É sempre um problema. E a Alamo está aí há alguns anos no mercado e cada vez mais ampliando, né, essa presença no Brasil, né? Quando se tem entrega, confiança e qualidade, isso é inevitável, vai acontecer. Então nós estamos hoje sediados em São Paulo também, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Temos uma unidade sendo inaugurada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos na Bahia. É muito importante isso. Obrigada por sua participação aqui no Autoband. Se liga aí no que vem por aí. E de volta ao rolê elétrico, olha que lugar mais lindo trouxemos para sua tela. E como o carro elétrico sempre gera aquela pergunta, e aí, como é que foi a autonomia? Do nosso ponto de partida até aqui foram 36 quilômetros em 45 minutos. Na saída, estávamos com 298 quilômetros de autonomia, lembra? Nesse ponto que a gente chegou aqui, olha, estamos com 262 quilômetros ainda de autonomia, ainda dá para fazer muita coisa.
E agora a gente muda de tema e de motorização. Vamos falar sobre uma picape 2.2 turbo diesel no raio-x do carro. O João Buffon vai contar pra gente. Fala aí, João, qual é o carro de hoje? Fala, Lu, tudo bem? O carro de hoje é a Ram Dakota, mas não como vocês imaginavam. Se você assistiu o nosso episódio no qual a gente testou a Fiat Titano e a Ram Rampage, você vai perceber algumas similaridades nesse modelo aqui. Eu vou te contar por que elas estão presentes nessa picape. Então, bora de contexto, galera. Apesar de resgatar o nome Dakota da picape média vendida pela Dodge nos anos 90 e 2000, o modelo atual é, na verdade, baseado na caminhonete chinesa Changan Hunter, que também deu origem aos modelos Fiat Titano e Peugeot Landtrek, também do grupo Stellantis. Esse do lado de fora ela tem muito em comum com a Fiat Titano, a gente não pode dizer o mesmo do interior dela. Aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo interior da Changan Hunter vendida na China. Ou seja, você encontra aqui materiais emborrachados, couro aqui no painel. Nas portas também temos um acabamento muito mais refinado do que o da Titano. E é justamente essa a proposta da Dakota, é ser uma picape média posicionada acima da linha da Fiat. Mas conta pra gente, João, como foi dirigir a Dakota? Bom, pessoal, a gente está aqui ao volante da Ram Dakota. Na verdade, eu estou testando esse carro aqui há mais ou menos uma semana, já tive contato também um pouco antes com ele. E assim, a gente pode perceber que é um carro que traz sim uma herança já do projeto. Como eu disse, né, é derivado da Changan Hunter. Também tem muita coisa em compartilhamento com a Fiat Titano, incluindo motor e câmbio. E assim, a gente percebe que a suspensão, por exemplo, por ela ser mais elevada, ele tem um comportamento um pouco mais solto, né? A gente percebe, por exemplo, em curvas em alta velocidade, né, que a carroceria inclina um pouquinho mais. Em buracos também, né, o passageiro que viaja atrás sente um pouco mais essa movimentação, mas não chega a ser uma experiência ruim. Claro que assim, a gente tem que comparar com o cenário para o qual ela foi projetada. Se a gente coloca esse carro aqui num off-road, por exemplo, numa estrada de terra, isso sai muito bem. Ainda nesse episódio, o João vai falar um pouco mais sobre a Dakota e agora a gente faz um rápido intervalo. Mas é rápido mesmo, hein? Continua aí. Dá uma olhada no que a gente preparou ainda para você. Você vai ver mais um pouco dos carros de outro mundo. A emocionante história do filho que recebeu uma missão do pai que ele jamais esquecerá. Significa para mim um pedaço dele, da história dele para mim, do amor que ele tinha por carro e que passou para mim. E vamos mostrar também mais um pouco do raio-x do carro com o Geely X2 e a Ram Dakota, para você ficar por dentro de tudo do mundo automotivo. É já já. De volta com o Autoband, nossa pegada elétrica aqui. Hoje a gente deu os cliques no X2, 116 cavalos, tração traseira, mas o nosso cardápio é muito variado, como você bem sabe. E agora está na hora do quadro Esse Carro Tem História. E é uma história tão bonita, uma paixão que passou de pai para filho. Um Honda Accord de 1997 está na família do Cláudio há muitos anos. Antes de o pai dele falecer, o pai pediu para que esse carro fosse muito bem cuidado. São histórias como essa que nos mostram que carros são mais que máquinas. Muitos momentos bons que foram passados nesse carro, várias viagens e marcou muito a vida da família inteira. E hoje não tem preço. Já me ofereceram muita coisa e não tem jeito. Não sai da minha mão de jeito nenhum. Vai ficar até vou passar para o meu filho, para ele tomar conta e... Enfim, é o amor. E eu já sou apaixonado por carro mesmo. Não tem como sair da minha mão. E principalmente sendo um pedido tão especial, né, do seu pai, né? Não tem como não obedecer o meu pai, não tem jeito. Então, e ele falou, toma conta do carro mesmo, falou, fica com ele. Toma conta do meu carro. Isso aí eu lembro como se fosse hoje. Então, já vão 4 anos que ele se foi e tô tomando conta. Fica guardadinho, saio de vez em quando nele para dar uma volta. Às vezes faço uma viagemzinha pequena, curta, mas tá guardado. Tomando conta, para sempre.
completo de tudo para a época, piloto automático já na época. É um carro que hoje você senta para viajar, não deixa nada a desejar para os carros de hoje. Nada. Confortável demais, espaçoso. E esses bancos bem bacanas, né? Bem conservados. O carro realmente é diferente mesmo. Já para a época era sensação. Então, temperatura, conta-giros, velocímetro. Então é um carro assim que ar-condicionado, mudei o som. Então botei uma tela para melhorar um pouco mais. Essa telinha você colocou depois? Coloquei depois. Entendeu? Então, assim, tá aí sendo bem funciona cuidado, tudo. né? Estamos cuidando dele como se fosse zero. Muita memória, né? Muitas lembranças, uma história que marcou muito, porque meu pai, para mim, foi tudo. Então, hoje esse carro para mim é o que me liga a ele ainda, significa para mim um pedaço dele, da história dele para mim, do amor que ele tinha por carro e que passou para mim. Que bonito, né? Que história legal, né? Então, você também pode contar a sua história pra gente. Quem sabe eu te entrevisto, mostro o seu carro, conto aí toda a sua trajetória. É só você enviar comentários para as nossas redes sociais. Não esquece também de nos seguir. E essa semana, como teve muitas notícias automotivas, vamos para mais um Giro de Notícias. Se liga aí. Enquanto comemora seus 50 anos no Brasil, a Fiat também aproveitou o aniversário de 127 anos na Itália para apresentar os novos Grizzly e Grizzly Fastback de forma oficial. A dupla chegará ao mercado europeu no último trimestre desse ano e vai dar origem aos sucessores de Pulse e Fastback no Brasil. Ainda sem revelar muitos detalhes, a Fiat adiantou que o Grizzly terá pegada mais familiar, enquanto o Grizzly Fastback será mais esportivo, mas sem deixar de lado um porta-malas de 600 litros. No Brasil, a Fiat deve lançar ao menos um dos dois modelos até o ano que vem. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou o aumento do limite de etanol anidro na gasolina comum de 30% para 32%. A medida é válida inicialmente por 180 dias e visa reduzir a importação de combustíveis fósseis em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã. Apesar da preocupação em relação aos veículos antigos e somente a gasolina, o governo assegura que testes em laboratório e em condições reais garantem a total segurança do E32. A Mercedes-Benz anunciou a chegada do novo E-Sprinter 420 na versão furgão vidrado, com capacidade para transportar até 16 passageiros ao mercado brasileiro. Até então, a configuração elétrica do Mercedes Sprinter era oferecida apenas em opções para transporte de cargas. O Mercedes E-Sprinter oferece autonomia de até 329 km no ciclo WLTP, com 200 cavalos de potência. Entre os equipamentos de série, a nova versão traz rodas de liga leve, central multimídia com tela de 10 polegadas, banco do motorista com aquecimento e regulagem de altura. Olha que legal, o casal Álvaro e Male viajando do México, gente. Eles estão viajando já há 19 meses. Pasamos a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Wow. Costa Rica, Panamá, Colombia. Ecuador, Perú, Chile, todo Chile, hasta llegar a la Patagonia y subimos por Argentina, cruzamos Argentina, cruzamos a Uruguay, Paraguai e entramos a Brasil, nesse hermoso país ahorita. Olha só, gente, eu não sei como memorizam tanto, né? São muitos países. Vivir en 2 meses cada país, aprendes. Como foi essa sensação de viajar pelo mundo? O que aprenderam? La maravilla de encontrar en cada país personas que te regalan una sonrisa, eso es maravilloso. Hemos vivido en cada país con familias que nos invitan a vivir en sus casas. Hemos estado 15 días, 20 días. Tudo
começou quando eles se inscreveram para uma caravana saindo da cidade do México com destino à Patagônia. A caravana já acabou, mas eles seguem viagem e acabaram de chegar ao Rio. Como a hospedagem é variada, sempre tem a barraca de teto, que é uma mão na roda. Eles usam a barraca, como é que é essa hospedagem, né? Pues es algo muy práctico que lleva más o menos 20 minutos armarla o desarmarla. Pero es muy cómoda, muy práctica para un clima como este. Funciona muy bien. Para frío, no 0 grados, pero 8 grados arriba es excelente. O carro que os nossos viajantes mexicanos utilizam é o Volkswagen Tiguan Wolfsburg Edition, uma edição especial lançada em 2017 na América do Norte e que marcou o fim da produção da primeira geração do SUV. Desejamos ao casal muitas alegrias nessa jornada. Foi um prazer encontrá-los no Autoband. É inspirador mesmo, né? A gente perceber viajando de carro, vários países, coloca a barraca no teto e vai encontrando pessoas com hospitalidade e com muita alegria pelo caminho. É isso, é bem inspirador. Muitas graças. Gracias. Chao, Autoband. E mudando de assunto, mais alguns dos carros de outro mundo quando o assunto é tecnologia. O que falar de um carro chamado Praga Boema? O nome Praga vem da capital da República Tcheca, onde a marca foi fundada em 1907. Seu modelo Boema é um super esportivo voltado para as pistas, mas que pode ser emplacado para andar nas ruas. Motor V6 biturbo vem do Godzilla Nissan GT-R, só que é instalado em posição central e traciona apenas as rodas traseiras. São 700 cavalos. Por fim, o protótipo elétrico Super Mustang Mach-E, pilotado pelo francês Romain Dumas, foi o carro mais rápido no desafio cronometrado do Festival de Velocidade de Goodwood, que mostramos domingo passado para você. Juntos, seus 3 motores elétricos rendem mais de 1.600 cavalos. A vitória prova que nem todo Mustang vencedor precisa de um motor V8. E já já a gente volta para te contar mais histórias automotivas. Você sabia quais são os carros seminovos mais vendidos? Se o mercado de novos no Brasil tem expectativa de vender 3 milhões de automóveis em 2026, o segmento de carros usados já vendeu mais de 7 milhões apenas no primeiro semestre do ano. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO, a lista de carros usados mais vendidos do país traz nomes conhecidos, como o Volkswagen Gol na liderança, seguido pelo Chevrolet Onix e o Hyundai HB20. E o top 10 ainda conta com modelos como os Fiat Palio e Uno, Ford Fiesta e Chevrolet Celta. Eles continuam firmes e fortes. De volta com o Autoband, com esse cenário espetacular para vocês ficarem inspirados aí nesse domingo. Mas antes de sair de casa, continua aqui no Autoband que tem mais um pouquinho. Hoje a gente está falando dos elétricos atendendo aos pedidos que chegaram por meio das nossas redes sociais. E esse é o caminho para você entrar em contato com a gente, porque aqui no Autoband a gente quer te ouvir também. Os elétricos ainda geram muita curiosidade mesmo. E se você chegou agora ao Autoband, a gente te atualiza. Mostramos o Geely X2, passando por Dolphin e Dolphin Mini, além do Hora 3. A experiência com o elétrico é sempre muito interessante, principalmente a questão do torque, né? A primeira sensação, o torque, a gente pisa no acelerador, ele responde super rápido. Essa é a sensação com esse elétrico. Também a questão do silêncio, eu achei que ele também se mantém bem silencioso aqui na cabine. É um desafio também para os elétricos manterem aqui na cabine essa acústica mais isolada e realmente a gente percebe aqui nesse. E mudando de assunto, e agora o João Buffon volta a falar da Dakota que ele testou. Fala aí, João, sobre o resumo da Opera. Então, Lu, o resumo da Opera é que aqui você encontra todas as evoluções
do projeto da Fiat Titano, incluindo o motor 2.2 turbo diesel de 200 cavalos, que é uma boa adição a essa picape aqui, e também as evoluções da suspensão que a picape da Fiat ganhou. Mas você não tem, por outro lado, uma herança da marca Ram. Se você comparar com as outras picapes da marca, ela não tem tanto em comum, incluindo a plataforma, enfim, apesar de oferecer sim uma boa experiência. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso passeio. Esse foi o raio-x do carro e eu volto com você, Lu. E o Autoband fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não esquece que no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, tem mais para você. E também nas nossas redes sociais. É só nos seguir e não esqueça de deixar comentários lá. Quais os carros ou temas vocês gostariam de ver por aqui. Ó, a nossa equipe trabalha com muito carinho e muito capricho para você se divertir bastante. Então a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, até lá. Continuar meu passeio.